Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos com o programa Tudo e para Todos. E na noite de hoje iremos falar do lugar que a Virgem Santíssima deve ocupar em nossas vidas. Consagrados à Virgem Santíssima, aqui estamos. Convido você a pegar a palavra de Deus comigo para meditarmos passo a passo o lugar que a Virgem Santíssima tem e deve ter em nossos corações. Quero que você pegue comigo a palavra em Marcos. Aliás, vamos pegar a palavra em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 26 adiante. E a palavra diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Palavra da salvação. Muitas vezes nós já fomos saudados por nossos irmãos, mesmo na Assembleia, né? As pessoas olhando o seu testemunho de vida, vendo que você busca ter uma conduta séria, reta, né? Andando conforme a palavra de Deus, praticando o bem. E às vezes as pessoas olham para você, lhe abraçam e te chamam, oh, agraciado, ou pessoa cheia da graça de Deus. Que graça essa pessoa nas nossas vidas. Você já não recebeu esse tipo de saudação? Talvez sim ou talvez não. Mas veja, foi uma pessoa que veio até você e disse, cheia de graça, ou a pessoa agraciada, né? Mas aqui na palavra de Deus não foi uma pessoa, foi o próprio Deus que enviou essa mensagem através do anjo Gabriel. E este veio à Virgem Santíssima e disse, Ave cheia de graça. O termo ave é um termo que era usado naquela época para saudar grandes reis. Somente grandes reis eram dignos desta saudação, ave. Ave César, né? Ave Nero, ave tantos reis que passaram por aqueles tempos, grandes nomes daqueles tempos, que eram dignos de ser saudados
por este termo, né? Mas veja que o anjo Gabriel, amando do nosso Senhor, veio dizer a esta virgem, a esta mulher desposada por José, ave cheia de graça. Ela não só levou a uma saudação de rainha, ave, como também pelo próprio anjo Gabriel foi dita em nome de Deus, cheia de graça. E quem está cheio da graça, senão aquele que é santo? Por aí a gente já diz que além de santa, Nossa Senhora, cheia da graça, foi a primeira a ser agraciada por Deus, pelo Espírito Santo. E do Espírito Santo ela concebeu o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sempre será, aquele que está no passado, no presente e no futuro. E que foi cuidado pela Virgem Santíssima, Mãe amada nossa. E ela, como serva que é, nos ensina a ser obediente ao desejo do Pai e diz o quê? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Veja que lindo o que a Nossa Senhora faz. Ela se entrega completamente à vontade de Deus. Nossa Senhora, ela tinha uma escolha. Ela podia ter negado o desejo de Deus. Mas ela, concebida sem pecado original, só poderia dizer sim a este Senhor. Ela fez a escolha certa. A Nossa Senhora escolheu salvar a sua vida. Deus que é Deus, pode fazer tudo sozinho, você concorda comigo? Ele não é todo-poderoso. Ele não é o Deus do impossível. Se assim é verdade, concorda comigo que o nosso Deus poderia ter mandado o seu Filho amado Jesus Cristo à Terra sem precisar de uma mãe, sem precisar de uma família? Mas Deus que é Deus, Deus que é Deus, Ele quis ter uma mãe. Agora me diga uma coisa, você que está aí do outro lado. Quem é você para desejar um desejo diferente de Deus? Se Deus que é Deus quis ter uma mãe, por que você não quer aceitar esta mãe que é de Deus? Quem é você para não aceitar a graça que veio de Deus e que foi caída, que foi derramada, despendida do próprio céu? A Virgem Santíssima, esta que não era corrompida pelo pecado, mas que se prostrou como serva que é, obediente à palavra de Deus, diante do Altíssimo, e por conta disso, ela concebeu do Espírito Santo aquele que derramou o seu sangue na cruz, Cristo Jesus, pela nossa salvação, pela salvação de toda a humanidade. Aquele sangue derramado na cruz era o sangue de Maria. Porque se Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo e Deus quis usar deste corpo material de Maria Santíssima, você há de concordar comigo que aquele sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Maria. Ele herdou o sangue de Maria.
Então, o sangue que salva é o sangue de Maria que corre nas veias de Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado Senhor, o nosso Salvador. Quero que você ainda pegue a palavra comigo, ainda falando sobre o lugar que a Virgem Santíssima deve ocupar em nossas vidas, em Evangelho de São João, capítulo 2, e aqui diz: as bodas de Caná. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná de Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Continuando a leitura deste evangelho, você recorda que o milagre aconteceu, não aconteceu? Jesus fez o milagre? Ele transformou a água em vinho? Sim, Jesus transformou a água em vinho. Mas o que Jesus disse à sua mãe? Minha hora ainda não chegou. E o que a Nossa Senhora disse àqueles que estavam lá presentes? Fazei o que eles vos disser. E Jesus fez o milagre? Fez. Mas não foi ele mesmo quem disse que ainda não havia chegado a sua hora? Mas ele fez o milagre? Fez. E por que ele fez o milagre? Porque a mãe pediu. O que mesmo que a mãe disse a Cristo Jesus? E a todos que estavam presentes? Fazei o que ele vos disser. E o que Jesus, antes, quando a mãe pediu para ele transformar a água em vinho, disse? Mãe, ainda não chegou a minha hora. E o que a Maria disse? Fazei o que ele vos disser. E o milagre aconteceu? Sim, o milagre aconteceu. Mas o que Jesus havia dito? Ainda não chegou a minha hora. E o que a mãe disse? Fazei o que ele vos disser. E o milagre aconteceu? Mas Jesus não havia dito que a hora dele não havia chego? E ainda assim ele fez o milagre? Por que ele fez o milagre? Porque a mãe pediu ao filho. Porque o Evangelho de Deus citaria a presença da Virgem Santíssima, se não para que se apresentasse a nós como mãe intercessora, aquela que pede ao filho, e o filho faz, por obediência à mãe, por amor àquela que pede. Porque a mãe pediu, e não foi desobediente a seu filho, tanto que ela disse a todos os servos: fazei o que ele vos disser. E ele, em obediência à mãe, fez o quê? O milagre. Então peça à mãe e ela fará. Creia, a Virgem Santíssima não esteve presente como mãe desse filho amado, senão para nos mostrar que devemos ser obedientes, servos humildes da palavra, e aquela que carregou e carrega ainda hoje aquele que é e sempre será Cristo Jesus. Então Nossa Senhora foi o primeiro sacrário. Ela carregou Cristo dentro de si. Ela carregou a graça dentro de si. E a gente é convidado a carregar este Cristo também dentro de nós. Em obediência ao Evangelho, devemos gestar Cristo em nossas vidas, assim como a Virgem Santíssima fez. Mas a Virgem Santíssima é mais do que uma gestante, uma gestora do nosso Senhor. Quero que você pegue a palavra comigo agora em João 19, versículo 26 adiante. Diz assim: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe. Ele estava na cruz nesse momento e ele viu a sua mãe junto do seu discípulo que ele mais amava. E naquele momento Jesus disse:
eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Quero que repita comigo. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. O que Jesus fez aqui diante da cruz, senão um tratado jurídico com Maria e toda a humanidade, com a humanidade, com Maria? Veja, quando Jesus diz: mãe, eis aí o teu filho, ela está convidando não só a João, mas todos nós a ter a Virgem Santíssima como mãe. Esse tratado que Jesus faz de ofertar a Virgem Santíssima à humanidade como mãe e ofertar a humanidade como filho da Virgem Santíssima foi um tratado jurídico. A partir daquele momento na cruz, quando Cristo diz: eis aí a sua mãe, filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho, ele está fazendo um acordo, uma aliança de que eu vou para o alto, deixo com vocês o Espírito Santo, mas não só o Espírito, mas esta mãe que tanto tempo cuidou de mim e que agora cuidará da humanidade. Tenha ela como sua mãe intercessora, porque essa mãe, rainha de todos os anjos e santos, ficará para que você fique com ela e para que ela fique com você. Não seria assim o sentido dessa história se o próprio Cristo não fizesse esse tratado na cruz? Mas porque Deus quis dessa maneira, porque Deus quis deixar a mãe a toda a humanidade e a humanidade aos cuidados dessa mãe, ele fez esse tratado jurídico diante da cruz. Então veja, ele ainda diz: e o discípulo a levou para a sua casa. É isso que Jesus Cristo ordenou como último pedido praticamente diante daquela cruz. Ele estava nos pedindo que levássemos sua mãe para casa. Agora quero te perguntar, você tem levado a Virgem Santíssima para a sua casa? Ou tem a ignorado como mãe? Quero que você reflita sobre isso. E se ultimamente tenha ignorado a santidade dela, tenha ignorado a obediência dela ao Santo Evangelho, tenha ignorado a humildade dela, tenha ignorado a perseverança dessa mulher, tenha ignorado a obediência dela, tenha ignorado tudo o que ela fez pelo Senhor, tenha ignorado a intercessão dessa Virgem Santíssima, nossa Mãe amada. Se você tem feito tudo isso, quero que você pense que o lugar dela não é esse. E que está na hora de você dar o verdadeiro lugar que ela merece. Está na hora de você dar a ela a verdadeira devoção. Está na hora de você louvá-la. Está na hora de você glorificá-la. Porque ela é a mãe do rei, é a rainha de todos os anjos e santos. Não porque nós quisemos que fôssemos dessa maneira, mas porque o próprio Deus quis nascer da Virgem Santíssima, oferecendo seu Filho unigênito, um sacrário vivo, o ventre de Nossa Senhora. E é neste sacrário que nós devemos dormir e ser gestado. Aquele que é gestado no ventre da Virgem Santíssima é santo. Eu convido você a deixar-se gestar no ventre da Virgem. Deixar que ela cuide de você, assim como cuidou do nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe que é mãe, jamais abandona seu filho. Nossa Senhora não abandonou você. Mas será que você tem ignorado a sua mãe?
Será que você abandonou a Virgem Santíssima num asilo, como muitos da sociedade em que vivemos têm feito? Abandonado seu pai, a sua mãe num asilo? Ou abandonado mesmo em casa, não dando a eles o cuidado que eles merecem, eles que cuidaram tanto de você? Você tem deixado sua mãe de lado? Por qual motivo? Se o próprio Senhor não a deixou, quem é você para deixá-la? Presta atenção. A mãe jamais lhe abandona, mas ela respeita você. Se você não a quer por perto, ela vai respeitar a sua escolha. Mas Jesus fez um tratado naquela cruz. Ele disse: filho, eis aí a tua mãe. E disse à mãe: mãe, eis aí o teu filho. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Estamos e estaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.